Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com os amigos da espiritualidade maior. Sendo assim, rogamos a Jesus que nos auxilie para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Rogamos a Deus o seu auxílio, a sua proteção, para que venhamos a tornar nossa palavra clara a todos aqueles que um dia venham a ver e ouvir este estudo. Aos bons espíritos que em nome do Cristo trabalham perante a humanidade, nós também rogamos o seu concurso para que esteja aqui conosco, para que possa também nos auxiliar no desenrolar da atividade proposta por hoje. Agradecemos a Deus do fundo dos nossos corações por mais essa chance de podermos então tentarmos distribuir a migalha que porventura possamos ao nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema do estudo de hoje, ele está voltado, principalmente aí à questão do perispírito. Então, será um estudo de caráter mais técnico dentro da doutrina espírita, mas certamente muito instrutivo, né? Então, nós veremos uma parte das propriedades do perispírito, que seriam elas, o desdobramento, a bicorporeidade, bilocação, transfiguração, e também vamos ver a questão da materialização e a desmaterialização que os espíritos o fazem, em certas ocasiões. Então, para iniciarmos, nós vamos ver exatamente o que acabamos de falar aí, a questão então do perispírito e as suas propriedades. Para aqueles que pela primeira vez tenham contato com a doutrina espírita, o perispírito ele é uma parte integrante, digamos assim, do espírito. Então, há uma divisão entre espírito de origem divina, o seu perispírito, que seria uma espécie de projeção material do espírito, e depois temos o corpo físico. Mas hoje, então, ficaremos aí com o perispírito, tá? E aí vem exatamente nessa representação que acabamos de falar, Então, nós temos lá o espírito, como o próprio Cristo já nos disse, sois luzes. É claro que, ainda assim, é um exemplo material de algo que é impossível de se dizer exatamente o que é, Nós somos espíritos, mas somos seres essencialmente morais. Então, como você representaria materialmente, digamos, uma condição moral? Isso é muito difícil. Mas, no máximo que podemos aí abstrair sobre o que seria o espírito em termos materiais, seria essa centelha de luz que veio aí das mãos do Criador. E para que ele possa se expressar no mundo material, ele então, digamos assim, elabora uma espécie de agregação material mais sutil, uma matéria mais sutil do universo, que está presente no universo, que tem origem aí do princípio material, que então essa matéria mais sutil, ela forma então o perispírito, que ele tem certas características, certas propriedades, que é o objetivo do estudo hoje aqui. E no nosso planeta aqui, assim como em outros planetas também, o espírito com o seu perispírito, ele forma então, ao reencarnar, o corpo físico,
que seria a expressão mais densa da matéria, em que há ali também a expressão da vida. Então, quando nós nascemos aqui no plano material, nós estamos então num corpo físico, em que ali também jaze o perispírito e o espírito também. Então, para assim termos uma visão bem simplista, né? Mas que serve bastante aqui para darmos apenas uma introdução sobre a questão do perispírito. O perispírito, basicamente, é como ele como fosse uma forma. Então, como nós estamos vendo aqui na figura, essas formas que elas têm vários tipos. Então, ali você coloca, por exemplo, a massa do bolo ou o chocolate derretido. E então, o que acontece? Quando esfria, você retira e percebe-se, então, que tornou-se uma forma, de acordo com cada forma. O perispírito, basicamente, né, a grosso modo, e por analogia, seria exatamente como a forma. Então, essa forma ela vai se modificando e ela é que vai dar formato, digamos, à aparência física, no caso do corpo físico ou até mesmo do próprio perispírito. Né? Ele vai dar digamos, se mostrar como se encontra naquele momento o grau evolutivo, moral e intelectual daquele espírito. Né? Por isso que ele é chamado modelo organizador biológico, exatamente por isso. Né? Ele que vai dar forma, ele que vai dar uma organização, né, daquele corpo biológico que o espírito vai tomar para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. E esse perispírito, ele tem uma série de propriedades que nós vamos ver. Aqui podemos notar, em letras menores, que são diversas as propriedades do perispírito. Hoje, particularmente, não vamos estudar todas elas. Nós vamos estudar apenas a bilocação, a transfiguração, a bicorporeidade e o desdobramento. As demais, elas serão vistas num outro estudo, que pode ser acompanhado aqui também no nosso canal, que ele tratará especificamente sobre espírito, perispírito e corpo físico. Então, é um estudo em separado dessas três partes integrantes, né, da vida, num estudo só. Mas então lá, quando entrar na questão do perispírito, então será, digamos assim, apresentado todas as propriedades como um todo. Né? Hoje nós ficaremos só, então, nessas quatro mostradas aqui na tela. Bom, iniciaremos então com o desdobramento. Basicamente, o desdobramento ele é quando o espírito, né, e o seu perispírito, ele deixa temporariamente o seu corpo físico. Isso ocorre muitas vezes, ou na verdade todas as vezes, quando o corpo físico entra em um estado de letargia, ou seja, do sono, né, ou quando dorme. Quando nós dormimos, né, geralmente à noite, nós temos então justamente esse processo de emancipação da alma, ou seja, a alma deixa o corpo físico e segue a sua vida normalmente no plano espiritual. E há então esse cordão, né, chamado cordão de prata, que liga o corpo físico ao seu perispírito. Esse cordão fluídico, que exatamente mostra, não somente mostra, mas efetua, né, essa ligação do perispírito com o corpo físico, porque esse ainda vive, ou seja, está encarnado ainda. Então tem essa ligação material ali,
Existe efetivamente uma ligação material através desse cordão fluídico entre o perispírito e o corpo físico. Quando ocorre o fenômeno da desencarnação, esse cordão ele se rompe e aí então consubstancia o término então da existência desse espírito e seu consequente perispírito ligado ao corpo, né? Então há ali o desligamento. Mas basicamente então esse primeiro procedimento, né, do desdobramento, nada mais é do que essa passagem, né, que tem então o perispírito ao mundo espiritual. Não há, nesse caso do desdobramento, necessariamente uma materialização desse perispírito em lugar algum. Ele apenas, o espírito, né, e seu perispírito, ele apenas retorna à espiritualidade. Apenas isso. Há então essa emancipação então, da alma do corpo físico através desse fenômeno chamado desdobramento. Mas por que quando nós acordamos, né, nós não lembramos o que nós falamos, o que nós sentimos, o que nós vivemos lá no plano espiritual, né, como está ali na figura à esquerda? Por que a gente, e depois aqui na figura à direita, né, quando a gente acorda, ou seja, o corpo físico, né, desperta do sono biológico e passa então para a vigília, por que não o espírito, né, que habita aquele corpo físico, juntamente com o seu perispírito, por que não lembra, né, o que vivenciou lá no plano espiritual? Bom, basicamente a resposta é a seguinte: qual que é, no nosso corpo físico, o órgão responsável pela memória? Bom, basicamente nós sabemos, né? É o cérebro. Agora, ocorre que, como a alma, através do desdobramento, ele apenas ficou vinculado parcialmente ao corpo físico, não há ali um registro físico do que viu, do que falou, do que ouviu lá no plano espiritual, né? É mais limitado esse registro, porque quando o espírito está em vigília, ou seja, está acordado e está no corpo físico, o registro ele é feito primeiramente, inclusive, né, pelo corpo físico e que vai passando então ao perispírito, ao espírito. Agora, lá no plano espiritual, embora haja esse vínculo, não é feito um registro da mesma forma. Mas por que certas oportunidades a gente acaba lembrando o que viu lá no plano espiritual, né? Então, muitas vezes a gente, através do sonho, principalmente. Mas eu sonhei com um parente meu desencarnado, eu sonhei que estava num lugar e depois ocorreu, né? O que me foi falado realmente ocorreu. Por que isso acontece? Bom, há aqui uma diferença, né, do que nós havíamos dito agora há pouco, né, de que não há o registro. Bom, e a explicação é a seguinte: sempre Deus, né, se Deus permitiu que houvesse uma lembrança física mesmo, ou seja, quando se despertou do sono, houve uma lembrança do que se vivenciou ou do que se viu no plano espiritual e que, passado algum tempo, se materializou efetivamente aqui na matéria, né? Ou seja, nós realmente vivenciamos aquilo que nós já havíamos visto no plano espiritual ou ouvido, é porque tem algum motivo justo, né? Isso não ocorre sempre, são em alguns instantes da nossa existência, aqui na matéria, Deus permite que isso ocorra. Mas há sempre ali o quê? Algo maior, né? Então, às vezes é um ensinamento, às vezes é um alerta, às vezes é um chamamento, para que nós venhamos a ter mais atenção com algum ponto da nossa existência, né? Isso ocorre muito também, principalmente no campo das ciências, né? Dos pesquisadores,
Muitas vezes, nas pesquisas aqui no planeta Terra, para se identificar, enfim, num trabalho científico em que há um empenho muito grande e para desvendar alguma questão, né, de uma produção, seja de uma vacina, ou seja de um maquinário que precisa ser feito para melhorar a vida de todos. E acontece que às vezes o pesquisador ele acaba parando em algum ponto por falta justamente de algum pequeno detalhe, né, que ele não conhece ainda, ou que não existe ainda nenhum estudo aqui no planeta Terra por nenhum encarnado que tenha sido feito. Então, às vezes, há ali um bloqueio, né, de todo aquele trabalho porque falta uma informação. E muitas vezes essa informação ela vem justamente dessa forma. Né? O pesquisador ele dorme, de repente lá no plano espiritual, ele continua os trabalhos que ele está desenvolvendo no plano espiritual e, claro, tem contato com espíritos ainda mais superiores em termos intelectuais, em termos morais, que acabam auxiliando nesse trabalho. E aí, então, muitas vezes que Deus permite também que haja essa lembrança e esse espírito, né, quando acorda, ele se lembra, né, daquilo que estudou e vai justamente materializar aquilo e justamente encontra então a solução, mas que já havia o feito no plano espiritual. E assim também ocorre também com artistas, né, com pessoas que escrevem livros ou que compõem músicas. Muitas vezes falta aquela intuição que vem justamente muitas vezes dessa forma. Né? Ou seja, nós, enquanto espíritos imortais, quando estamos no plano espiritual e nos desdobramos então do corpo e retornamos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida, lá continuamos os nossos trabalhos. E é então que muitas vezes ocorre isso. Né? Nós ali encontramos a solução pelo nosso próprio esforço, recebendo o auxílio, sim, com certeza, e é nos permitido, então, ao acordar, termos ali as lembranças, né? Ainda que muitas vezes por intuição, e acabamos, então, continuando o trabalho, direcionando-nos à solução e acabamos encontrando. Né? E muitas vezes também ocorre aqueles casos em que nós dormimos, né, nos desdobramos do corpo e acabamos então nos vendo num determinado local, numa determinada cena, ocorrendo uma determinada situação com algumas pessoas. E aquilo é tão claro para nós que fica aquela imagem estampada na nossa mente. E quando nós acordamos, né, que nós retornamos então ao corpo físico, passamos alguns dias com aquela imagem, né, forte muitas vezes, muito clara do que nós vivemos, e de repente se realiza exatamente aquilo que nós havíamos visto anteriormente durante o sono. Ah, mas como é que funciona então esse processo? Basicamente é o seguinte, no plano espiritual, a matéria ela é menos material, digamos assim. Ela é uma matéria, mas ainda é quintessenciada. E ela é como se ela estivesse à frente do plano material. Então, é como se nós vivêssemos no futuro e materializássemos aqui, né, no plano material, que é mais lento, é como se fosse o reflexo de um eco. Né, ainda, né? Ou seja, é reflexo de uma ação que produz um eco. Né? É como se a matéria mais densa fosse o eco. Né? Ou seja, ela recebe a onda posteriormente ao emissor. Então, basicamente, é isso que acontece. Né? Então, por isso que muitas vezes ocorre esse tipo de fenômeno, em que nós, durante o sono, então, visualizamos algo e depois ele se concretiza aqui no plano material exatamente tal qual nós havíamos visto. E o processo de desdobramento,
ele tem ali digamos assim, uma gradação muito grande, inclusive, né? Então há uma ramificação ali, e nesse caso aqui nós convidamos aos amigos e amigas que estejam assistindo aqui esse estudo. Nós não vamos nos aprofundar em cada um desses subtópicos, né? Vamos convidar aí a todos que pesquisem em material, principalmente nos livros de estudo da doutrina espírita. Então aqui nós vamos fazer uma pincelada rápida, né? Então, sobre o desdobramento, ele é dividido então em espontâneo e induzido, né? Espontâneo nós poderíamos dizer que é o próprio sono, né? Aquilo que nós ocasionamos naturalmente. O induzido por processos magnéticos, né? Então, nós temos ali então no induzido o magneticamente, né? E o hipnoticamente, ou seja, por hipnose, né? Ou magnético. Então, há pessoas que têm esse magnetismo, né? Elas conseguem, digamos assim, fazer com que uma pessoa ela se desdobre do corpo, né? Ou por um processo hipnótico. Ele pode ser depois subdividido também em mediúnico, não mediúnico, depois consciente ou não consciente, visível ou não visível, tangível e não tangível. Então, olha só como há toda uma gradação ali, isso só do desdobramento induzido. Já no espontâneo, nós já temos então o mediúnico ou não mediúnico, consciente ou não consciente, visível ou não visível e tangível ou não tangível. Tá? Então, basicamente, aí, toda essa diferenciação aí. Bom, vamos falar agora, então, de bicorporeidade. Tá? Bicorporeidade, basicamente, o próprio nome ele já diz, né, para nós o que seria. Bi, de dois, né? Corpo, então um corpo mesmo. Logo, a bicorporeidade é quando nós temos um corpo físico e ele é visto por alguém e um outro corpo que não necessariamente é físico, ele é apenas uma materialização do perispírito que tem a mesma forma do corpo físico utilizado atualmente na encarnação de alguém, que é visto em outro lugar. Então, foi o caso aqui que aconteceu, né, com Afonso de Ligori, que assistia ao Papa Clemente XIV em Roma, em seus últimos momentos, né? Então esse Papa estava ali prestes a desencarnar em Roma, enquanto os seus companheiros ouviam em sua cela em Arienzo, na província de Nápoles, na Itália. Então, ou seja, o Afonso, o corpo físico dele estava em Nápoles, enquanto no mesmo momento, exatamente na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, ele foi visto também em Roma, né, materializado, como se ele estivesse normal ali, um corpo físico atendendo, mexendo na pessoa, auxiliando, falando com as pessoas ali do ambiente. E aí pergunta-se, como é que se dá esse processo? Basicamente, né, é um desdobramento também. Então, o que aconteceu ali? O Afonso, lá em Nápoles, ele deitou, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, como está na figura, ele deitou ali na cama, o seu espírito e perispírito teve o desdobramento, deixou o corpo parcialmente, ainda ligado pelo cordão fluídico, né, como nós estamos vendo ali na figura também, aquele traço ali, e ele então se desloca, fisicamente mesmo, né, pelo ambiente ali da Terra, e vai até o outro local ali em Roma. Chega ali, naquele ambiente ele se materializa. Nesse caso, claro, né, para que aquele perispírito possa ter se materializado, foi necessário que algum encarnado ali do ambiente tenha fornecido também o ectoplasma, fornecido uma substância que é emanada ali, principalmente de médiums,
que possam fazer com que o espírito, né, no caso ali do Afonso, tivesse manipulado tanto os seus fluidos do seu perispírito quanto o ectoplasma ali do encarnado para que ele pudesse então materializar o seu perispírito, né? Então esse é um processo que nós vamos ver aqui mais adiante. Mas basicamente a bicorporeidade é isso. É quando nós temos uma pessoa encarnada que, digamos assim, cessa parcialmente a sua demonstração de vida, digamos assim, do corpo, e o seu perispírito, né, é visto materializado num outro local, por outras pessoas no mesmo momento. E o corpo físico ali do Afonso naquele momento, né? Será que ele cessa a vida? Não, né? Como nós já vimos anteriormente, existe ali então o cordão fluídico, né? Que ele mostra que aquele perispírito ainda está ligado àquele corpo físico. Mas aqui no livro dos médiuns, então nos explica basicamente como é que funciona essa parte aí do processo, né? Que diz lá, olha, poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito, né? Ou seja, é o estado vegetativo, né? O corpo ele entra, o corpo físico de quem está num processo de desdobramento ou de bilocação, o corpo físico ele entra então nesse estado vegetativo, né? As funções orgânicas ficam ali funcionando normalmente, porém o espírito e perispírito que anima esse corpo físico, ele digamos assim, ele deixa temporariamente esse corpo físico, porém ainda ligado por uma tênue cordão, né, material que vincula esses dois, e que faz com que então esse corpo físico tenha basicamente a vida vegetativa apenas. Mas aqui já entrando num paralelo aqui do nosso estudo, né? Já que trouxemos essa questão aí da vida vegetativa do corpo, né? E naqueles casos em que só há vida orgânica, muitos encarnados, às vezes, de repente, ocorre, né? Certos casos ali na medicina, que o corpo físico, digamos assim, já se deu ali um processo de desencarne, porém o corpo físico continua funcionando, ou seja, o coração continua batendo, o sangue continua circulando. Como que nós podemos entender então essa questão, né? E aqui então o livro dos Espíritos, Kardec então faz justamente essa pergunta, né, aos espíritos superiores, e está lá no capítulo 3º da segunda parte, que é do item separação da alma e do corpo, na pergunta 156. Vamos ver o que Allan Kardec questionou então aos espíritos superiores nesse sentido. Ele perguntou assim, olha, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Então ele está questionando exatamente esse processo, né? Ou seja, exatamente quando a vida orgânica cessa é que a alma deixa o corpo físico? E aí então os espíritos respondem que não, né? Ou seja, na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que vida orgânica, ou seja, aquilo que nós estávamos falando, né? A vida vegetativa apenas, como nas plantas, que tem a vida orgânica, mas não tem ali uma vida espiritual, digamos assim. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Ou seja, como se fosse uma engrenagem de um relógio que continua funcionando mesmo que a bateria tenha deixado de suprir energia. Por algum movimento mecânico, digamos assim, ele continua funcionando por inércia. Basicamente isso.
Mas aqui há um ponto importantíssimo que é importante ressaltar, que é a questão, então, como é que fica então a eutanásia, né? Ou como que fica então a ortotanásia, enfim, como que fica essa questão de quando a medicina identifica então que há ali a vida orgânica e que como é que fica então? Deve-se cessar, ajudar a cessar essa vida então ou não? Certamente que não, né? De forma alguma. Por quê? Porque como é que nós podemos ter certeza se o espírito já deixou ou não aquele corpo físico? Não tem como saber. Então, como nós não temos como saber, então é preferível permitir que essa vida orgânica continue até ela se esgotar, né? Porque senão nós poderemos tirar justamente aqueles pequenos instantes que o espírito mais necessita para rever muitos conceitos, enfim, nesses momentos, né, ali em que há muitas vezes aquela luta entre a alma e o corpo físico, é que existe ali processos que auxiliam, inclusive, o espírito. Então, mais um motivo ali que não deve haver de forma alguma, então, a cessação da vida orgânica auxiliada pela medicina, de forma alguma. Mas, principalmente por esse motivo, pelo fato de que nós não temos como saber se aquele espírito deixou o corpo físico ou não, deixou a vida orgânica ou não. Bom, mas retornamos aqui ao nosso estudo, né? Um outro exemplo de de bicorporeidade ocorreu com Santo Antônio de Pádua, né? Que ele estava pregando então na Itália, né? Quando o seu pai, que estava em Portugal, em especial em Lisboa, ele foi acusado de haver cometido um assassinato, né? E ele estava ali prestes a ser executado. Foi quando então ele, basicamente, ali mesmo no púlpito, né? Ele demonstra assim uma espécie de sono e como se ele estivesse meio que dormindo ali. Então o corpo físico dele estava lá na Itália, né? E ele então é visto lá em Lisboa e se materializa ali e faz a defesa do pai, comprovando ali os fatos, né? E livrando o pai dele então da pena de morte, né? Então aqui há esse exemplo aqui então de bilocação. Então Pádua estava lá na Itália, né? Exatamente isso que aconteceu. Todos o viam e nesse exato momento então lá em Portugal o seu perispírito então se materializa ali, né? Como o corpo físico regular. Todos ali viam, todos ali tocavam, todos ali conversavam com ele, como se ele estivesse ali, o corpo físico dele estivesse ali. Então, por isso que é o nome, então, bicorporeidade, ou seja, dois corpos, né? Claro que um corpo é o corpo, vamos dizer assim, de carne, né? Ou seja, é o corpo físico propriamente dito. E o outro corpo já é apenas o perispírito materializado. Essa é a diferença, né? Que se comporta como um corpo físico, mas não o é. Né? Tanto que, cessado ali o fenômeno desse perispírito, cessa-se também aquele corpo. Então, basicamente, ele funciona assim, né? Quando há o processo de desdobramento, é como se nós, enquanto espíritos, né, essa centelha de luz, como, vamos assim tomar como abstração o Sol. O Sol, ele irradia a sua luz 360 graus. Não existe um foco único para os raios solares. Não, ele irradia para todos os lugares. Nós, como espíritos, basicamente, somos assim algo semelhante a isso, né? Ou seja, a nossa essência, né? É claro que, enquanto estamos aqui no corpo físico, nós sofremos uma limitação muito grande,
porque nós passamos digamos assim, tanto a captar o que nós vemos do mundo exterior, assim como emanar o que está dentro de nós para o mundo exterior, através dos nossos 5 sentidos. Então há uma limitação ali, né? Então, ou seja, eu só enxergo aquilo que os meus olhos podem permitir. Então, se eu não sei qual que é quantos graus a visão humana, vamos supor que seja, bom, certamente acima de 110, talvez por cento, né? 110 graus, há ali a visão humana. Então, nós vamos ver, ou seja, que já há uma limitação, né? Então, quando nós estamos encarnados. Mas, então, basicamente, então funciona isso, né? No processo de bicorporeidade, é como se o espírito ele se irradiasse, claro, o seu perispírito também, né? O faz dessa forma, a todos os lugares que ele queira estar. Basicamente é assim que funciona, né? E por isso que ele consegue, digamos assim, ele se irradia, mas a velocidade é tão grande, que não é que ele sai totalmente de um lugar e vai para o outro, né? Ele está ali como se estivesse no mesmo lugar e no outro ao mesmo tempo, porque ele vai se irradiando, né, por todo o período ali, né, sem se necessariamente ser fracionado, ou seja, sem que ele seja dividido. Basicamente é isso. E já a bilocação. Como é que funciona então a bilocação? Qual a diferença da bilocação para a bicorporeidade? É muito próximo, tá? Esses conceitos, mas vamos ver aqui a diferença. Bom, a diferença básica é a seguinte. Na bicorporeidade, como nós já demos aí os 2 exemplos, há a formação, né, a materialização de um outro corpo em um outro lugar. Então, os outros encarnados vão ver, vão, enfim, conversar com aquela pessoa, né? Já na bilocação, não necessariamente há, então, essa materialização. O perispírito, né, e o espírito que estão em desdobramento, sim, eles também vão para um outro local, mas não necessariamente vão lá se materializar. O que ocorre muito nos fenômenos de bilocação também é o espírito que está, por exemplo, numa outra região do plano espiritual ou numa outra cidade, mas num outro plano, no plano espiritual, né, sobre aquela cidade. Ou seja, ele está em um outro local que não o do seu corpo físico. Mas não há uma apresentação do seu perispírito em termos de materialização desse perispírito perante os encarnados. Então, essa basicamente é a diferença. Tá? Podemos observar que há ali conceitos muito semelhantes, mas que é apenas de efeito didático. Né? Então, na bicorporeidade, existe a materialização do perispírito em um outro local, e na bilocação não, só há um deslocamento desse espírito e seu perispírito num outro local, sem a materialização, sem se apresentar, digamos assim, aos encarnados. Tanto que Allan Kardec, né, no livro dos médiuns, ele trata desse assunto ali, detendo-se na bicorporeidade. Ele não se refere muito à bilocação, exatamente por dar a entender que se trata do mesmo fenômeno, no caso visto apenas de um outro ângulo, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a questão então da bilocação, nós recomendamos o livro de um grande pesquisador espírita italiano, chamado Ernesto Bosano, no livro Fenômenos de Bilocação e Desdobramento. Tá? Transfiguração. Bom, transfiguração, o maior exemplo de todos que nós podemos ter está justamente no Evangelho, né? Que foi a transfiguração de Jesus. Então ele convida ali 2 de seus seguidores, né? 2 de seus discípulos. Eles vão até uma parte superior de um monte
E lá então Jesus, ele passa então a emitir uma luz muito intensa, tanto que os outros discípulos que estavam mais abaixo, que estavam ali, alguns estavam dormindo, enxergam aquela luz muito forte. E que Jesus, então, ele passa a modificar a sua aparência física perante os demais, que é justamente, então, essa transfiguração, né? Para que a gente possa entender, assim, bem rapidinho, como é que funciona essa transfiguração, funciona nesse exemplo aqui, né, retirado de um videoclipe de um cantor famoso, né? Então nós temos ali a figura da mulher que paulatinamente vai o que? Se transformando, né, na figura de um homem, né? Mas como que se dá isso? Basicamente funciona da seguinte forma: o perispírito, né, ele vai modificando a sua aparência física de um outro ser, ou seja, de um outro espírito, né? Às vezes, de repente, um espírito ali quer se comunicar e também, digamos, que é necessário que haja a adição, né, da sua forma quando estava encarnado, ou seja, da última encarnação, né? Precisa se apresentar tal qual era na sua encarnação. Então há ali uma expansão perispirítica de ambos, em que esse outro espírito então vai alterando, né, a apresentação ali do corpo físico e passa então a mostrar a sua aparência ao invés do próprio encarnado, né? Assim como pode acontecer também, né, nesse caso aqui que nós vamos ver então mais explicitamente, né, que é até mesmo uma forma mediúnica, né? Então o espírito desencarnado, o que ele precisa fazer aqui então? Ele expande o seu perispírito, tá? O médium, que no caso aqui foi Jesus, ele também faz a mesma coisa, expande o seu perispírito. Cria-se então uma zona fluídica perispiritual comum entre ambos. E aí então ali o espírito que está justamente se manifestando, ele transmite a sua vontade para o médium, inclusive a sua aparência física. Basicamente é isso que acontece. E no processo de materialização, né? O que acontece então com relação ao perispírito? Por que se dá o processo de materialização e como que se dá? Bom, funciona da seguinte forma. Nós já vimos, né, que quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos numa faixa material menos densa, né? Ou seja, como se fosse menos materializada, mais quintessenciada, uma matéria mais sutil, mais tênue. Por isso que os nossos olhos não conseguem enxergar o plano espiritual. Justamente porque é como se fosse um instrumento ainda muito grosseiro, né? A gente não consegue enxergar. Então, o que o espírito, né, claro, vai estar ali com o seu perispírito? Em alguns casos que é possibilitado a ele fazer, né, de se materializar, ou seja, de se tornar tangível para nós aqui no plano espiritual, no plano material mais denso, o que acontece? Esse perispírito, ele vai devagarinho o quê? Se formando, né? Ou seja, ele vai se tornando mais denso. Aqui, olha, nós vamos dar aqui um exemplo muito importante de sessões de materialização que ocorreram ali com o Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, que foi o maior médium do século XX e, quiçá, do século XXI até hoje, né? Em que houve ali justamente então essa materialização de espíritos. E como que se dá isso? O médium, que no caso foi Chico Xavier ali no ambiente, e possivelmente outros também, forneciam o quê? O ectoplasma, forneciam a substância animalizada, não é? Que somente os encarnados podem fornecer,
O espírito, né, que também ali vai amplificar o seu perispírito, vai manipular então esses dois fluidos, um animalizado, né, através da expansão do perispírito ali, do médium, e o seu, vão se confundir, vão se misturar e vão possibilitar então que o perispírito desse espírito desencarnado então se materialize. Basicamente é assim que se dá, né? Aí poderíamos então perguntar, poxa, mas eu não consigo ver o perispírito, né? Eu só consigo ver o corpo físico. Sim, claro, como já dissemos agora há pouco, né? Os nossos olhos, como é um dos 5 sentidos que nós temos do corpo físico, ele é muito grosseiro, ele é feito somente para captar algo pesado, né? Uma matéria densa, compacta. Então ele não existe, então o perispírito não existe? Será mesmo? Né? Nós vamos ver que não. E vamos tomar então como analogia a questão do cubo do gelo, né? O cubo do gelo, perguntamos, nós podemos tocar um cubo de gelo? Nós podemos ver um cubo de gelo? Sim, né? Tranquilo, podemos fazer isso. Nós, com o nosso corpo físico, sim. Aí vamos supor que nós venhamos a aquecer esse cubo de gelo, até ele se transformar então em água. Nós vamos poder ainda tocar o que compunha esse cubo de gelo? Nós vamos poder ver? Sim, certamente. E se nós aquecermos essa água a ponto de evaporar e retornar ao ambiente regular, normal? Perguntamos então, nós vamos continuar a poder ver o que compunha o cubo de gelo? Nós vamos poder continuar a ver com o nosso corpo físico, com os nossos sentidos do tato e da visão? Não, não mais, não é mesmo? Aí a pergunta é a seguinte, e o cubo de gelo? Né? O que formava o cubo de gelo? Ele deixou de existir? Será que o que aconteceu? Nós vamos ver que não, que ele apenas retornou a um outro estado da natureza. E que se nós tivéssemos uma espécie de lupa, né, assim, que pudesse haver uma amplificação da nossa visão, dos nossos olhos, nós veríamos então justamente o que? O que compunha esse cubo de gelo, já num sentido menos material. E é assim que funciona com relação ao perispírito. Dá-se da mesma forma. Para que nós pudéssemos enxergar os espíritos desencarnados e, consequentemente, os seus perispíritos, nós precisaríamos justamente de uma espécie de maquinário ou de algo que pudesse nos amplificar a nossa visão física. E esse instrumento, para nós encarnados, é justamente a mediunidade. Por isso que alguns de nós têm a mediunidade mais aflorada da visão espiritual, em que ali, então, através desse fenômeno mediúnico, pode-se enxergar os espíritos desencarnados. São poucos os que têm essa mediunidade desenvolvida, mas existe, né? Mas retornando aqui, após esse pequeno paralelo aqui no nosso estudo, retornamos então às sessões de materialização de espíritos. E o que nós vamos ver aqui são fotos tiradas dessas sessões de materialização. Nós vamos ver ali na figura à esquerda a pessoa que está segurando o livro à direita, que é o médium Francisco Cândido Xavier, né, o nosso querido Chico Xavier. E do lado esquerdo ali na figura, um amigo também ali de momento, que estava registrando justamente essas materializações. E ao centro, né, nós vamos ver então justamente esse espírito materializado, né, todo de branco, né, e é curioso, porque a materialização ela é real, tanto que eles deram um livro ao espírito, para que esse espírito segurasse, e olha só o que nós vamos ver ali então na foto à direita, né, o espírito segurando o livro. Né? Então, assim, realmente é um fenômeno, além de interessante. Nós podemos ver exatamente esse exemplo de materialização na chamada ressurreição do Cristo. Quando o Cristo, então, ele se apresenta aos discípulos, né? E até um deles ali toca, né, em Jesus, né, como se, não, eu não acredito, eu vi o seu corpo
imolado numa cruz, como é que eu posso estar te vendo agora, né? Então ele toca efetivamente em Jesus e quando até Jesus pergunta, né, porque viu, creu, né? E ali então nós temos justamente um fenômeno de materialização. E como os discípulos, muitos deles ou todos eles eram médiums, claro que forneciam ali os elementos para que o Espírito de Jesus pudesse então fazer a mesma coisa, manipular aqueles elementos e então possibilitar que o seu perispírito se apresentasse ali materializado perante os discípulos. Nós vamos ver aqui exatamente nessa foto, né, como que funciona esse processo de doação do chamado ectoplasma, né? Ou seja, é como se fosse um líquido branco, viscoso. Nós vamos ver ali do médium, né, que escorre pela boca, né, pelos cantos da boca, e ele então esse é como se fosse um vapor praticamente, né? É como se fosse um líquido vaporoso, leitoso, e que vai exalando então do médium e que o espírito então vai utilizando justamente esse fluido, digamos, animalizado, né? E juntamente com o seu fluido perispirítico, digamos, no plano espiritual, vai manipulando então essa matéria que permite então que o espírito se materialize aqui no plano físico. E tem um caso muito, muito interessante mesmo, que foi o seguinte: um espírito materializado foi solicitado que ele colocasse a mão num gesso derretido, para que, quando cessasse o fenômeno da materialização, pudesse se captar, digamos assim, a aparência física desse espírito. E assim foi feito. Né? E como ficou ali as camadas digitais desse espírito, houve uma pesquisa, então, justamente para tentar identificar de quem era, digamos assim, aquelas digitais. E constatou-se que foi de um encarnado, né, que havia vivido um tempo e que havia falecido, ou seja, comprovando, né, de que efetivamente foi o espírito daquele falecido que se comunicou e que se materializou e que então, colocando ali a mão, mostrou justamente no seu perispírito, tal qual ele teve então naquela encarnação, comprovando então justamente que ele continuava vivo. A diferença apenas que continuava no plano espiritual e não mais aqui entre os encarnados, né? Então, uma prova da existência da continuidade da vida, mesmo após o desencarne. Então, esse aqui é um exemplo ali de materialização muito, muito, muito bom mesmo. Para quem quiser saber mais, nós temos duas obras, né? Materialização de Uberaba, né? É um livro de Jorge Rizzini, em que ele conta justamente os fenômenos, né, de materialização que Jorge Rizzini acompanhou então com o Chico Xavier. E tem outro livro, Materializações de Uberaba, também. Essa capa aqui à direita em amarelo. Acho que são livros diferentes, embora o autor seja o mesmo. E a desmaterialização, né? O que ela é? Simples, né? O contrário. Então aqui nós temos o espírito materializado ao centro, né? Chico Xavier então à esquerda. Eu acredito que à direita então nós temos justamente Jorge Rizzini. Pode ser que seja ele ou não, mas de qualquer forma então nós temos o espírito então materializado aqui nessa foto e desmaterializou imediatamente. Exatamente assim que funciona, né? O espírito então ele aparece e em questão de milésimos de segundo ele pode se desmaterializar, né? Então nós temos aqui um outro espírito também que se materializava, era um espírito de um indiano, né, que se materializava lá nas sessões de materialização com Chico Xavier. E a desmaterialização é a mesma coisa. De repente, some o espírito, o perispírito, né, ele se desfaz ali toda a materialização, né? Então ele está materializado e de repente se desmaterializa, né? Para quem
quiser estudar mais, né, sobre essa questão da materialização, desmaterialização do perispírito, nós recomendamos também o livro Um Caso de Desmaterialização, do pesquisador, cientista Alexander Aksakov, né, altamente recomendado também. E é interessante que nesse livro ele chega a medir a temperatura, ele chega a medir a pressão, o pulso daquele espírito, né, que estava ali materializado e fornecia para ele dados, né? Então o perispírito, né, daquele espírito materializado fornecia dados como o pulso, por exemplo. Então, realmente é muito interessante. Para aqueles que não conhecem, né? Ele foi Alexandre Aksakov foi um grande espírita, né? Houve uma colaboração muito grande ali, digamos, para o espiritismo, assim como muitos outros, né? Também o William Crookes, muitos outros ali também que estudaram essa questão aí da materialização, da desmaterialização em sessões mediúnicas. Bom, com isso então nós completamos aqui a apresentação de hoje, né, do estudo aí dessas 4 grandes, digamos assim, propriedades do perispírito, né, que gostaríamos então de apresentar. Tá? Recomendamos a todos que aprofundem os estudos nas obras da doutrina espírita. Utilizamos aqui com certeza o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá essa força para continuarmos, né, para estudarmos, para, enfim, nos melhorar. Alguns recadinhos aqui para encerrarmos o estudo de hoje, né, que as imagens aqui utilizadas nessa apresentação foram todas baixadas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, algum equívoco também doutrinário, também pode nos encaminhar no e-mail para que possamos efetuar as correções devidas. E vamos encaminhar-nos, então, para as nossas orações finais, né? Deixando aqui na tela alguns palestrantes e oradores espíritas que nós tivemos aí, tomamos conhecimento, né? E que, após analisarmos cada um deles, ali em termos de conteúdo do que emanam, acreditamos que estejam dentro da doutrina espírita, né, dentro da proposta do espiritismo. Então, nós gostaríamos de recomendar, né, a todos que estejam ouvindo para que possam pesquisá-los, né? Pode ali obter ali um consolo e instrução grande dentro da doutrina espírita. Gostaríamos de pedir desculpas, né, caso algum palestrante ou orador não esteja aqui relacionado, é que nós não conhecemos ainda, né? Mas quando tivermos a oportunidade, por que não? Né? Certamente pode estar aqui também relacionado. Bom, vamos então fazer uma oração, né? Convidamos então a todos a estarmos juntos aqui unidos para agradecermos por mais essa oportunidade, agradecermos do fundo dos nossos corações pela saúde do nosso corpo físico, pela vida, né, que Deus nos permitiu para que pudéssemos estar aqui, para que pudéssemos aprender, evoluir, crescer. Né? Então, nós gostaríamos muito mesmo de agradecer do fundo dos nossos corações a Deus por mais essa oportunidade. Gostaríamos de rogar por todos os nossos irmãos e irmãs que algum dia venham assistir, ouvir essa palestra, esse estudo. Desejamos o melhor a todos e rogamos então, né, por último, que possamos estar aqui numa próxima oportunidade, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.